Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. 6h37. Salve, Jorge Vinícius. Muito bom dia, bem-vindo. Vamos começar a semana falando de João Fonseca. É nossa estrela, hein? Ele venceu o oponente francês e avançou para a terceira rodada. Que orgulho. Bom dia para você, Ariane, Diego Amorim, uma ótima semana a todos que nos acompanham. João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Ele derrotou na segunda rodada o francês Hugo Humbert, número 20 do mundo no ranking da ATP, por 2-0 e avança agora para voltar à quadra hoje na terceira rodada do Masters 1000 lá de Miami para enfrentar Alex de Minaur. O Alex, neste momento, ocupa uma posição boa no ranking, mas ele, além de estar à frente, melhor ranqueado do que o brasileiro João Fonseca, figurou recentemente na relação dos top 10 dos melhores tenistas do mundo. Vale destacar também que desde o espanhol Carlos Alcaraz em 2021 em Paris, nenhum tenista tão jovem havia avançado à terceira rodada de um Masters 1000. Em Miami, a última vez que um jogador da idade do João Fonseca, que tem 18 anos, que venceu esta sequência foi em 2007, justamente com o argentino Juan Martín Del Potro. O Del Potro foi o último tenista com idade relacionada à do João Fonseca, de 18 anos, a atingir a terceira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Hoje, portanto, mais uma grande partida da sensação do tênis brasileiro. Genial, genial. João Fonseca continua voando baixo e a gente aqui torcendo muito por ele. E Jorge, começou o Brasileirão Feminino de Futebol. Primeira rodada, os jogos começaram no sábado, é o Brasileirão Feminino de Futebol e a gente destaca aqui duas partidas com muitos gols. A Ferroviária goleou o Sport ontem por 7-0 e num jogo de 7 gols o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 4-3. Esta primeira rodada do Brasileirão Feminino de Futebol terá sequência hoje, o seu complemento com duas partidas. No Bezerrão, no Distrito Federal, em Brasília, o Real Brasília enfrenta o Corinthians. E no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, tem Flamengo e São Paulo. Bola rolando no Brasileirão Feminino de Futebol. Vale lembrar que no próximo fim de semana começa o Brasileirão Masculino, com todos os jogos, as 10 partidas programadas a partir do sábado. 6h40, você está no jornalismo da Nova Brasil FM e este é Jorge Vinícius, diariamente com a gente aqui, as notícias do esportes. Jorge, Liga das Nações da Europa, estão definidas as seleções aí classificadas para as semifinais. Quais são? Diego, e uma chuva de gols neste domingo. Alemanha e Itália empataram em 3-3. A Alemanha havia vencido a primeira partida por 2-1, então os alemães avançam para as semifinais da Liga das Nações da Europa. Portugal goleou Dinamarca por 5-2, havia perdido o primeiro jogo por 1-0. Portugal de Cristiano Ronaldo avança e vai enfrentar a Alemanha em uma das semifinais da Liga das Nações. A Espanha empatou de novo com a Holanda, 3-3, no primeiro jogo 2-2, nos pênaltis os espanhóis levaram a melhor, 5-4, e a Espanha terá a França como adversária. A Croácia venceu a França no primeiro jogo por 2-0. Ontem os franceses derrotaram os croatas por 2-0. Nos pênaltis, França 5-4. Portanto, a França no caminho da Espanha nas semifinais da Liga dos Campeões, da Liga das Nações dos Campeões da Europa, em sua principal série, a Série A. Do futebol a gente vai para a Fórmula 1, Grande Prêmio da China. Quais são os destaques para a gente, Jorge? Oscar Piastri, da McLaren, liderou de ponta a ponta e venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Foi a terceira vitória do piloto australiano na carreira e a sua primeira na temporada. O segundo colocado foi também o seu companheiro de equipe de McLaren, o Lando Norris. O terceiro, George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a corrida em 17º. À frente do companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg, que foi 18º. Mas com as desclassificações de Gasly, Leclerc e Lewis Hamilton, o brasileiro ficou com o 14º lugar, a 14ª colocação. Próximo Grande Prêmio no dia 6 de abril,
domingo, o Grande Prêmio de Suzuka, no circuito de Suzuka, no Japão. A gente volta para o Brasil, porque tem também já resultados aí de estaduais pelo Brasil. Mais 3 novos campeões estaduais. Ontem no Barradão, Vitória e Bahia empataram em 1-1. O Bahia venceu o primeiro jogo 2-0. Então o Bahia é campeão estadual em 2025. No Campeonato Cearense deu Ceará. O Ceará venceu o primeiro jogo, o Fortaleza 1-0. Empatou sábado 1-1 e o Vozão é campeão no Ceará. E no Campeonato Catarinense, o Avaí jogava por 2 empates e foi isso que aconteceu. Chapecoense e Avaí empataram 2-2 no primeiro jogo, 1-1 no último sábado na ressacada. O Avaí, portanto, conquista o Campeonato Catarinense de 2025. Muito bem, para a gente concluir, Jorge Vinícius, a nossa jogada desta segunda-feira, início de semana, tem também um registro triste aí, né? Perdemos uma lenda do boxe mundial. O ex-boxeador norte-americano George Foreman faleceu nos Estados Unidos aos 76 anos de idade. Um dos maiores nomes da história do boxe, George Foreman conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1968 e foi campeão mundial peso pesado em 1973 e em 1994. Aliás, o último título, do cinturão da Confederação Mundial de Boxe, em 1994, o George Foreman, ele era o mais velho a faturar o cinturão da categoria. Voltou depois de um bom tempo e em 1994, então, ficou marcado o ano desta sua conquista, sendo ele um dos mais velhos, no caso, o mais experiente, mais velho na oportunidade a faturar um cinturão na categoria peso pesado no boxe. 6h44, muito obrigado, Jorge Vinícius, uma excelente semana de trabalho para você e até amanhã. A gente retorna amanhã com outras atrações do esporte. Até lá.